Entre 0 e 9, qual a nota dessa história? Sabe aquela história que a gente escuta e a gente fica perguntando: nossa, gente, será que eu tô errada mesmo ou é porque as pessoas são e muito cara de pau? Senta que lá vem história e é uma história daquelas, tá? Deixa eu te contar. A nossa protagonista é uma mulher, tem 18 anos. Vamos chamar ela de Luísa? Então tá. Luísa tá solteira, terminou o ensino médio no ano passado e tá em um ano sabático. Quando ela me contou, eu achei super chique. Pra quem não sabe, um ano sabático é ficar assim, parada mesmo, sabe? Sem fazer nada, só tentando se encontrar, enfim. E até ano passado, morava ela, o pai dela e a irmã, Camila. Guardem esse nome, tá bom? Vamos conversar muito sobre Camila mais pra frente. Mas Aline, e a mãe da Luísa? Cadê a mãe da Luísa? Então, gente, a mãe dela, há uns 7, 8 anos, se envolveu com um paquistanês pela internet, abandonou todo mundo e foi pro Paquistão sem olhar pra trás. Uau! E aí, conversando com a Luísa, ela me falou que manteve contato com a mãe dela nos primeiros 2 anos, mas depois a mãe foi proibida de usar as redes sociais e não teve mais contato com ela. Gente, eu não tenho nem palavras, uma mãe que simplesmente deixa os filhos assim do nada. Hoje ela nem sabe da mãe, não tem nem ideia, não sabe se tá viva, se não tá, só sabe que ela converteu pro islamismo e casou com um tal paquistanês. Essa história é bem curiosa, né? Quem sabe a mãe da Luísa não escuta isso aqui e topa conversar com a gente. O pai da Luísa, o seu Antônio, segurou a barra com as 2 filhas sem a mãe. E na época que ela foi embora, a Luísa tinha seus 10, 11 anos e a Camila tinha 19, 20. Então, o seu Antônio criou as meninas sozinho. E olha, ele não se casou não, tá? Teve uns namorinhos assim, mas nada sério, nada que foi pra frente. E por volta de 1 ano atrás, o seu Antônio infelizmente faleceu. Ele já estava com um estágio avançado de câncer e acabou não conseguindo se recuperar. Mas olha, ele não deixou as filhas na mão, tá? Sabendo do seu estado, ele deixou um testamento para suas filhas. E com muito dinheiro até. Vamos colocar aqui que cada uma recebeu por volta de 200 mil reais de herança. Fala sério, 200 mil reais? Eu resolvo minha vida com 200 mil reais, viu? Eles fizeram todos os trâmites legais do inventário. Eu não entendo muito bem dessas coisas não, tá? Mas cada um recebeu seu dinheiro uns 2 meses depois da morte do seu Antônio. A Luísa e a Camila estavam se dando super bem entre elas, irmãs, amigas, friends, e o processo se deu muito tranquilamente, as 2 se apoiavam e etc. Aí agora, vamos falar um pouquinho da Camila? Sim! A Camila tem seus 27 anos, já tem ensino superior e trabalha no setor de contabilidade. Ela não tem filhos e é casada. Guardem essa informação também. Camila namorou o Gustavo desde seus 15 anos de idade. Gente, fala sério, hein? Fazendo as contas aqui bem rapidinho, são 12 anos de relação. Eles namoraram por 11 anos e se casaram 1 mês antes do pai da Camila falecer. Porque ela queria muito que o pai dela visse ela de noiva, enfim. Ele não pôde entrar na igreja, mas acompanhou tudo mesmo da cama do hospital. Fez o que pôde, né, seu Antônio querido. O Gustavo descobriu um problema de coração ao longo do tempo, que impossibilitava ele de fazer várias coisas, tá? E quando ele descobriu, ele já tava com a Camila. E olha, nem por isso eles se abalaram, tá? Não terminaram não, muito pelo contrário. Ficaram mais juntos do que nunca e até se casaram. Então vamos lá. Camila casou, mudou pra casa do Gustavo, que já morava sozinho, no mesmo mês que o seu pai faleceu. A Luísa acabou não querendo ficar sozinha em casa e pediu pra morar com a Camila. Fala sério, né? Você quer ficar com a sua irmã, não quer ficar sozinha. Uma pessoa que você tem convivência, que você se dá super bem. Mas o Gustavo falou que não. Que é isso. Que eles precisavam da privacidade deles, que ela só ia atrapalhar, que eles precisavam viver a vida deles de casal. Olha, achei meio insensível da parte do Gustavo, tá? Mas vamos continuar. A Camila não falou nada. Ficou assim, poxa, ele não quer, então é isso mesmo. E a Luísa foi morar com a sua tia. Elas futuramente optaram por vender a casa, que também entrou para o inventário da herança. E
Quando a tal da herança foi dividida, a Camila pegou a parte dela e já foi gastando tudo, tá? Não quis saber de nada. Comprou carro, comprou vários móveis pra casa nova, roupas, viajou com o Gustavo pra fora do país, fez a festa literalmente. E a Luísa quis fazer simplesmente tudo ao contrário. Ela guardou o dinheiro dela pra pagar a faculdade de medicina, que era o sonho da vida dela desde pequena. Só que o problema da história toda aqui é o marido da Camila, o tal do Gustavo. O Gustavo era um cara tóxico, daqueles que ninguém queria ter por perto. E ele também usava da doença como desculpa para ser um ser humano horrível. Ele não tratava a Luísa bem, fazia comentários ácidos sobre o ex-sogro e, inclusive, no velório do seu Antônio, vocês acreditam que ele foi até a Luísa questionar por que ela tava chorando? Porque todo mundo já sabia que ele ia morrer mesmo. Palavras dele, tá? E falou que aquilo tudo era um teatro e que ela tava se fazendo pra galera ficar com dó dela. Ai, gente, olha, sinceramente, eu não tenho nem palavras pra isso aqui. Foi muita insensibilidade do Gustavo. E pelo que a Luísa falou, ele foi se mostrando cada vez pior à medida que o seu Antônio foi piorando. No momento tão delicado, né, fazer comentários como esse, cara, guarda pra você. O tempo foi passando, a Luísa tava lá no seu ano sabático, né? E a relação tava ótima com a tia. A irmã, ela já não via tanto, porque a Luísa era Proibida. simplesmente pelo Gustavo de ir até a casa do casal. Mas aí, vida que segue, né? Do começo do ano pra cá, a Camila começou a aparecer com uma certa frequência na casa da tia, sabe? Pra desabafar sobre os problemas de saúde do marido, aquela coisa que a gente sabe. Ficava lá se lamentando que o Gustavo tava cada vez pior, que ele passava o dia reclamando que tava fraco, sentindo dor, aquela coisa, vocês sabem, né? A Luísa contou pra gente que a Camila nunca relatou nenhum tipo de abuso, grosseria, falta de respeito por parte do Gustavo com ela. Mas assim, não tem como a gente saber se isso realmente acontecia, né? O negócio é que a Camila tava indo umas 3 vezes na semana na casa da tia reclamar da situação do Gustavo. E falava que a única coisa que resolveria era uma cirurgia e que a fila do SUS estava muito grande, então tinha que ser no particular. Ai. Foi a partir daí que o assunto da herança começou a surgir. A Camila ficava jogando umas indiretas, falava de dinheiro, até que um dia, acho que a língua dela não aguentou dentro da boca. Que ela chegou e falou pra Luísa que queria que ela pagasse a cirurgia do Gustavo. Que ela já tinha gastado toda a herança, que não tinha mais dinheiro e que ela tinha que ajudar o marido dela. Oi? A Luísa, no fundo, ela já sabia que era isso que a irmã dela queria. Porque não fazia sentido a irmã dela ficar aparecendo na casa da tia toda vez, falando nada com nada, ninguém queria saber de Gustavo. Porque, gente, não faz sentido. A pessoa não convivia com a família e do nada começou a aparecer na casa da tia falando. Ninguém quer saber de Gustavo, não? Eu, hein? Mas, em nenhum momento, a Luísa cogitou ou considerou dar esse dinheiro pra ela. E assim, quando a gente fala em dar, era dar mesmo o dinheiro, tá? Porque todo mundo sabe que a Camila não ia ter condições de devolver esse dinheiro em menos de um ano. E por que um ano? Porque a Luísa estava em seu ano sabático e no ano seguinte já ia começar a faculdade de medicina. Vocês lembram, né? Que era o sonho dela e tudo mais. Então a Luísa só falou que não tinha obrigação nenhuma de dar esse dinheiro pra ninguém e ainda mais pro Gustavo, que era a pior pessoa que ela conhecia. Eu achei que ela lacrou. Bateria palmas se tivesse presente pra Luísa, tá bom? Aí, gente, vocês já imaginam, né? A Camila surtou e foi um barraco daqueles. Ela fez um escândalo na casa da tia. Falou que a Luísa era insensível, cruel, sem coração, tudo que vocês imaginarem. E falou também que a saúde do marido dela era mais importante que qualquer coisa, que qualquer faculdade, qualquer sonho. E perguntou se a Luísa ia ficar feliz de ver ela viúva. Jogou baixo, hein? Enfim, fez aquele drama típico de uma boa novela mexicana. A tia logo entrou no meio e falou pra Camila: Poxa, por que você não pede pra outra pessoa? Mas assim, pra surpresa de absolutamente 0 pessoas, o Gustavo, de um jeito ou de outro, já tinha afastado todos os parentes. Todos já tinham cortado relação com eles. Uma informação importante que eu ainda não falei com vocês é que a família delas é bem pequena. Elas têm apenas uma tia,
que é irmã do pai. Ela é solteira, não se casou e também não tem filhos. E a mãe delas, que foi embora, né, era filha única e todos os avós já são falecidos. Então a família é bem pequena mesmo, tá? Depois disso, depois desse barraco, a Camila começou a mandar mensagem todos os dias pra Luísa. Mandava foto do Gustavo no hospital, em casa passando mal, mandava vídeo dele reclamando, enchia o celular da Luísa com fotos e vídeos e mensagens implorando o dinheiro dela. Ai, gente, aí eu acho que já é demais, né? Será que não é um pouco de humilhação, não? Mas enfim, era a única pessoa que ela tinha pra recorrer, né? A Luísa, sabe o que ela fez? Bloqueou a Camila. Não quis saber de mais nada, não. Aí, sabe o que a Camila fez? Começou a postar nas redes sociais as fotos do Gustavo no hospital. E também dos dois juntos, felizes, viajando. Viagem que vocês sabem que foi paga com a herança, né? Porque o Gustavo também não tinha dinheiro. A herança que ela gastou, que ela poderia ter ajudado o marido dela. Ai, ai. E ela ainda tinha a cara de pau de colocar na legenda marcando a Luísa. Vou ler pra vocês uma das legendas. Olha só o que a Luísa tá negando. Uma família feliz e saudável. Ela tem dinheiro e condições e não ajuda. Ai, gente, juro. Se eu fosse a Luísa, eu ia deixar um comentário daqueles nessa publicação, tá? E a Luísa, que no fundo só queria paz no seu coração e seguir com o seu sonho, adivinha? Tá arrasada, né? E não é pra menos, ficar numa situação dessa deve ser muito ruim. Não vou falar que eu entendo porque eu nem consigo imaginar. E ela fica se perguntando se ela é realmente uma pessoa ou uma irmã ruim, se tá sendo egoísta, enfim. E assim, antes da Luísa mandar essa história pra gente, ela foi pedir a opinião de um amigo, né? E o amigo dela foi direto e reto. Falou: olha, por que eles não vendem as coisas que eles compraram com o dinheiro da herança? Se não comprou carro, não comprou móvel, gente, dá pra eles venderem. E ele ainda falou que se a Luísa desse esse dinheiro, ela podia nem pensar nisso mais, porque ela nunca mais teria esse dinheiro de volta e talvez nunca conseguisse ir pra faculdade e pagar ela, que era o seu sonho, né? E a Luísa tá lá, não sabe o que faz, se tá errada ou se não sabe como que ajuda. A tia também proibiu a Camila de ir na casa dela, a Luísa bloqueou, enfim, aquele caos, aquele verdadeiro caso de família. E aí, gente, agora eu quero saber a opinião de vocês. Quem é que tá errado nessa história? A Luísa porque não quer ajudar a irmã? Ou a Camila que gastou o dinheiro todo e agora quer meter a mão literalmente na herança da irmã? O que vocês fariam nessa situação, hein? Por hoje é isso, e se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui, mande no entre0e9podcast@gmail.com. Ó, os números são números mesmo, viu? Vou repetir aqui. Entre número 0 e número 9, podcast@gmail.com, tá bom? Um beijo e até a próxima. Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Estúdio.